Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria poder agora meditar essa linda palavra que Deus nos dá a graça de ouvir para este dia, segunda-feira da 22ª semana do tempo comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Nosso Senhor vai no sábado, que era o costume, o dia do descanso e da oração para os judeus, e previsto inclusive por mandamento, lá no Êxodo se lê isso no capítulo 20, e nesse dia se reuniam para receber a instrução da Sagrada Escritura, da Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, mais ou menos parecido como para nós cristãos, por causa da ressurreição, o domingo, Para o judeu, o sábado é mais ou menos aquilo que para nós é o domingo. E interessante que Nosso Senhor começa aquele encontro, tendo seguido os rituais, depois de ter cantado, rezado todos juntos: Ouve, Israel, o Senhor é o teu Deus, feito as orações que eram previstas para o sábado, as 18 bênçãos, e depois então a leitura de um livro do Pentateuco, ou também dos profetas. Normalmente acontecia que era selecionado, era convidado alguém entre os presentes que conhecesse bem as Sagradas Escrituras e poderia então dirigir a palavra a todos os ouvintes. Também por vezes se levantava algum voluntário, solicitava a honra de cumprir esse encargo, e foi o que aconteceu nesta ocasião. Nosso Senhor aproveita, pois,
a oportunidade para instruir o povo, o mesmo que depois também os apóstolos fará e o mesmo que a igreja segue fazendo até hoje. Essa reunião terminava com uma bênção e todos ao final respondendo amém, assim encerravam esse momento. E é interessante que os versículos que seguem vão mostrar a força da verdade de Cristo, que ali vai, depois de ler o profeta Isaías, fazendo menção àquilo que o profeta colocava como futuro, nosso Senhor vai dizer: agora cumpre-se tudo o que vocês acabam de ouvir. O ungido foi enviado, eis que ele está no meio de vós. E esta primeira declaração de Cristo como Messias, unindo os fatos às palavras já conhecidas no Antigo Testamento, nosso Senhor dá àqueles a graça de poder dizer: eis que se cumpre tudo que até então vínhamos ouvindo. E essas promessas de defender os pobres, de realmente trazer o ensinamento por meio do ensino, da obra de misericórdia e tudo mais, espalhou-se por ali em torno aqueles que, de modo assim até um pouco surpresos, admirados, mas ao mesmo tempo com certa falta de fé, com certo descrédito, vão dizer: mas de que jeito que se cumpriu essa profecia? Esse que agora fala, não é ali aquele dali de trás, parente, filho de São José, o carpinteiro e tal? Como aquele que diz que é tudo isso? E nosso Senhor então aproveita essa falta de fé dos seus contemporâneos e conterrâneos para instruí-los numa grande verdade tão necessária ainda hoje. Os habitantes de Nazaré, que escutam com agrado no início o que Jesus fala, mas tão logo por terem uma visão superficial de Cristo, esquecem de olhar para além daquele homem que trabalhou na carpintaria, que viveu entre os seus, enfim, que ali cresceu, ali foi educado na fé. Este é verdadeiramente Deus, ou seja, não encontraram Deus nas coisas ordinárias da vida, na vida daquele homem que ali se santificou, que ali deu esse bom exemplo. E essa atitude de orgulho, ao ponto de colocarem uma série de críticas a Nosso Senhor, desfazendo da sua capacidade, Cristo se vê obrigado a recordar alguns episódios muito conhecidos por eles, porque conheciam a palavra, e recorda então daquele famoso episódio de Elias, que foi acolhido por aquela viúva em Sarepta, uma mulher, portanto, não crente segundo os costumes judaicos, ou no tempo de Eliseu, que também pregando e profetizando para os seus, foi acolhido por um sírio, Naamã, ou seja, um pagão. Nosso Senhor vai dizer: tá vendo? Os pagãos estão recebendo a mensagem antes. As prostitutas vos precederão, Jesus vai dizer em outro momento no Evangelho, para assim dizer a todos nós que é preciso reconhecer que, na humildade e na séria resolução de entender quem de fato é Cristo, precisamos, pois, desfazendo toda e qualquer situação de respeito humano, de não é tanto, a fé não é tudo isso, Deus é menos do que isso, enfim, todas essas coisas, Jesus vem nos dizer: paremos com isso. Tomemos a iniciativa de reconhecer que de fato Cristo é o Senhor. Eles ficaram tão revoltados com Jesus que no final do Evangelho levaram Jesus para o alto do monte e queriam jogá-lo num precipício. E Jesus passa no meio deles e segue a sua caminhada, para dizer que não adianta revolta e não aceitar o Salvador. Para aceitá-lo é preciso um espírito de humildade. E hoje pedimos, pois, essa graça
de aceitar os desígnios do Salvador que veio ao nosso encontro e por caminhos às vezes muito simples, comuns, Deus ali passa e transborda na sua graça. Que Deus te abençoe.